Olá, jovem adventista, a ascensão do mal é o título da nossa lição do dia de hoje. A nossa lição reforçou novamente um estudo que já fizemos, que foi sobre a profecia de tempo, e nos relembrou que um dia profético equivale a um ano literal, como podemos ver no livro de Números, capítulo 14, versículo 34, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. E no final da introdução do nosso assunto, o autor mostrou a duração do período de reinado da besta, que duraria 42 meses ou 1260 dias. Porém, como vimos, essa profecia não estava dizendo que seriam dias literais, mas sim anos de duração. Depois de realizar essa introdução, o autor nos mostrou um pouquinho de como foi o processo de conquista de poder da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele nos mostrou que no quarto século, o imperador Constantino legalizou o cristianismo em todo o Império Romano, tornando assim ela uma religião oficial do império dele. Aconteceu também que no ano de 330 d.C., ele, Constantino, fez uma mudança de capital no país local, para que assim unisse a parte oriental com a parte ocidental do império dele. E com essa mudança, acabou criando um vácuo político em Roma. E quem acabou preenchendo esse vazio foi o Papa. E mais para frente, no ano de 538, o imperador Justiniano concedeu oficialmente ao bispo de Roma o papel de defensor da fé. E foi assim que a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou um grande poder, tanto religioso quanto político, exatamente conforme a profecia do profeta Daniel e Apocalipse predisseram que aconteceria. Então, a partir do ano de 538, Roma Papal inicia um grande período de reinado, que se estendeu até o ano de 1798, durando exatamente 1260 anos, conforme a profecia, baseado na interpretação de dia-ano, que era de 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, disse que iria acontecer. E foi nesse período que aconteceu a terrível perseguição que foi mencionada na lição dessa semana, contra os valdenses, que, aliás, foram apenas 2 das centenas de milhares de perseguições que ocorreram no período da Idade Média, que ficou conhecido como Inquisição, chamaram até de Santa Inquisição, Passado o tempo profético de 1260 anos ou dias, a profecia dizia que uma das cabeças sofreria uma ferida mortal, porém ela seria curada, e o mundo ouviria mais desse poder, ou seja, esse poder não acabaria e retornaria novamente ao poder mundial. E eu já falei e repito novamente, só não vê quem não quer. Pouco a pouco o poder papal tem conseguido reconquistar a autoridade que possuía no passado. Cada vez mais as pessoas, a mídia, os presidentes, reis e poderosos deste mundo têm passado a dar mais ouvidos à voz dos papas, e assim novamente a Igreja Católica Apostólica Romana tem ascendido ao poder mais uma vez. E assim, a ferida mortal que aconteceu quando o Papa Pio VI foi preso está sendo curada. Infelizmente, Satanás tem conseguido agir por detrás de toda essa apostasia. O autor da lição nos mostrou que ele é o verdadeiro homem do pecado, que tem desejado usurpar o lugar de Deus, assim como sempre desejou desde lá do céu. Devemos ficar atentos e vigilantes, porque Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, que possamos sair do meio da Babilônia. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. A Ascensão do Mal é o título da nossa lição jovem adventista.